Amém. Bom dia, irmãos. Pode sentar. Bem-vindos à casa do Senhor. Glória a Deus. Não é o retorno, não, irmão. Fique em paz. É porque jogaram para lá, jogaram para cá. Não tem nenhum retorno para o meu lado assim, entendeu? É por isso que eu estou sentindo a diferença do retorno. O retorno ele está virado. Então, se aumentar muito, vai dar até ruim aqui, porque vai começar a fazer barulho. Bom, chegamos à Santa Ceia, pedindo a Deus que os caminhos se abram, porque Ele é Deus que abre caminhos de verdade. Amém, Jesus? A Bíblia chega a dizer que se uma porta se fecha, outra se abrirá. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, né? Então Ele é realmente Deus que vai adiante de nós abrindo caminhos. Aprendemos bastante sobre a saída do povo do Egito, sobre o Mar Vermelho, o que aconteceu, coisas extraordinárias, maravilhosas, um vento do Oriente que fez uma parede de água de um lado, uma parede de outra. Enquanto eles chegavam lá do outro lado, a água atrás deles foi se fechando para derrubar o exército de Faraó e o próprio Faraó. Nós vimos coisas espantosas, maravilhosas que Deus fez através de Moisés. E Ele continua fazendo essas coisas espantosas. Amém, Jesus? Ele continua fazendo coisas tremendas. Bom, eu quero começar a mensagem de hoje com vocês em Êxodo 15. Quando eles saem do outro lado no deserto, o Faraó e seu exército todos vão morrer no Mar Vermelho, que se fecha. E realmente Deus vai ser glorificado em Faraó e no seu exército, como ele havia avisado por Moisés. E do outro lado, Moisés ele vai cantar, vai louvar um cântico que é conhecido como Cântico de Moisés, que é um cântico lindo, que hoje ainda eu vou falar algumas partes desse cântico com vocês. Não todo ele, mas uma parte está dentro da mensagem, uma parte desse Cântico de Moisés que vale a pena você ler com calma e ler de novo, e de novo, e de novo. Mas depois que ele faz esse cântico, é onde começa a nossa mensagem de fato, tá? Aqui em Êxodo 15, no versículo 20, 21 e 22, no 22 começa. Êxodo 15, 20 diz assim, ó, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Ela já está aqui respondendo, já é parte do cântico de Moisés isso aqui. Só que aí no 22 diz assim, ó, aí começa a mensagem no 22. Depois de toda aquela euforia, fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram para onde? Ao deserto de Sur, e andaram quantos dias? 3 dias no deserto. E o que aconteceu no deserto? Novidade, né? No deserto é difícil achar água, certo? E durante 3 dias, sem beber água, não acharam água durante 3 dias. Então, vamos lá, eles enfrentam tudo que enfrentaram, a gente já falou aqui, né, nas outras lições, né? Eles viram coisas espantosas, sobrenaturais, coisas surreais que aconteceram, a gente já viu tudo isso, e do outro lado, realmente Deus foi glorificado em Faraó e no seu exército, como ele havia dito ao Moisés que aconteceria, e aconteceu. Aí o Moisés então traz o cântico dele, e começam então um louvor do outro lado. A gente tem que entender mentalmente, visualizar como é que foi isso, porque eles estão do outro lado da praia, já no deserto, eles estão de frente para o Mar Vermelho, já do outro lado, e na praia do mar, ali na areia, o exército, todos eles, a Bíblia fala que eram só corpos mortos lá, e eles receberam o livramento. Então ali mesmo eles começam a sentir aquela euforia, aquela alegria fortíssima, e começaram a cantar, louvar. A Miriam pega o tamboril, começa a tocar, as mulheres vão atrás dela, todas elas tocando aqueles pandeirinhos, e pulando e cantando, euforia, alegria demais. E não é para menos, né?
Que o que Deus fez é como se você tivesse no estado terminal do médico e ficasse curado da noite para o dia e saísse de lá no dia seguinte. Você ia sair de lá também alegre, louvando sua família, todo mundo muito feliz, né? Então, eles tinham todos os motivos para estarem eufóricos. Só que quando passa a euforia, eles viram e atrás deles tem o quê? O deserto. E aí eles começam a caminhada até a terra prometida. E durante 3 dias eles não acham um pingo d'água para beber. No primeiro deve ter passado de boa, porque deve ter levado alguma água para o caminho, né? Mas aí bebe, 3 milhões de pessoas, a coisa foi acabando. Aí no segundo dia já pegou. No terceiro dia a coisa já estava feia. A água faz muito falta para a gente. A gente sabe muito bem disso. Amém, Jesus? Então, é aqui que está a mensagem, irmãos. Depois da euforia, vai vir outra tempestade. E a gente precisa saber se a gente está preparado para enfrentar essas necessidades que aparecem e que sempre voltam, de maneiras diferentes, mas sempre voltam. Lá no mundo o pessoal diz que depois da tempestade vem a bonança. Essa frase é ditado, né? Um ditado popular que dizem, né? Mas na Bíblia você encontra vários textos que levam a gente a pensar desse jeito. Quando passar a tempestade vai acalmar. O problema é que quando acalma, passado um tempo, depois da calmaria, depois da bonança, o que vem novamente? Outra tempestade. E alguns de nós, e quando eu falo nós, aqueles que servem a Cristo, parece que não entenderam isso ainda. Esse povo vai mostrar que eles não entenderam isso ainda. Eu entendi assim, que eles viram coisas tão espantosas, que eles acharam que dali para frente ia ser só vitória, ia ser só... Deus ia suprir tudo, toda hora, todo tempo, eles não iam passar nenhuma batalha. Eu creio que eles ficaram com essa ilusão de que não haveriam outras batalhas. Porque afinal de contas eles viram com seus próprios olhos o mar se abrir, com um vento forte que apareceu do nada. A gente sabe que não foi do nada, né? Mas foi Deus que fez, mas foi uma coisa surreal, porque o vento ele bate no mar e ele se reparte, e ele fica forte para um lado para fazer uma parede de água do lado de cá, e fica forte para o outro lado para fazer uma parede do outro lado, e no meio ele não venta nada. Porque se aquele mesmo vento ventasse no meio, eles não passariam. Seriam todos levados e mortos, né? Então esse vento foi muito bem canalizado por Deus onde ele queria. Então eles viram coisas espantosas. Lembra que o próprio Deus saiu da coluna de nuvem de fogo e foi soltar as rodas dos carros de Faraó, porque eles começaram a se aproximar demais? Quer dizer, eles viram coisas espantosas. Amém, Jesus? Aí a euforia veio, é claro. Se você recebe uma boa notícia, se você recebe um processo antigo que você nem esperava e de repente entra uma quantia substancial na sua conta, se o marido se converte e de repente muda completamente, se a bebedeira em casa acabou, o xingamento acabou, a violência, agora é só amor entre vocês, você fica, caramba, que coisa linda que Deus fez. Mas nós não podemos esquecer que nós somos o povo de Deus. O povo de Deus precisa acostumar com as batalhas. O povo de Deus sempre vai ter batalhas. O povo de Deus sempre vai passar por guerras, por lutas, por adversidades. Amém, Jesus? E eu não posso recuar na minha fé nessa hora. Está dando para entender, sim ou não? Aí eu lembrei desse ditado popular: depois da tempestade vem a bonança. O pessoal fala, está escrito isso na Bíblia. Eu não achei. Se você achar, você me fala. Está escrito, intrinsecamente até está. Intrinsecamente até está. Mas a frase, depois da tempestade vem a bonança, isso aí eu não achei. Se você achar, você me fala.
Levanta a mão assim que eu mando o microfone para você ler para mim. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Então, eu preciso me acostumar. Eu separei só alguns versículos para você entender que vem a bonança, mas a tempestade volta, tá? E eu preciso estar preparado. Não é errado você ficar eufórico, tá, pessoal? O que eles fizeram não está errado. O que eles viram, no mínimo, tinham que louvar o Senhor, no mínimo. Não é? O casal descobre que estão grávidos. Tem que fazer uma festa. Tem que fazer sei lá, até um culto de ação de graça, agradecer pela maternidade, agradecer pelo filho que vai chegar, ou a filha, né? Alguém ficou curado de uma enfermidade que, poxa, todo mundo estava preocupado. Tem que louvar a Deus. Então não está errado, essa euforia deles não é errado. Só que eles esqueceram que tinha um deserto atrás. E 3 dias depois apareceu uma tempestade diferente, que era a sede. E eles não tinham onde beber água, porque não viam água. E aí vai começar o erro deles. Mas eu vou ver isso daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero trazer alguns versículos que mostram para você que a tempestade vai passar. A tempestade vai. Eu não sei que tipo de tempestade você está passando, enfrentando. Mas ela vai passar. Amém, Jesus? Ela vai passar. Diga amém. Salmos 30, versículo 5, então. Salmos 30. Versículo 5. É conhecido nosso, hein? Podemos ler? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Então Deus sempre vai pender para a vida, para coisa boa, para melhorar suas condições. A tendência dele é sempre levar você para coisa boa. Só que a Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Então depois da tempestade vem a bonança, a calmaria. Amém, Jesus? Vai vir a calmaria. E eu só não posso esquecer que depois da tempestade volta novamente. A gente sempre vai enfrentar. São necessidades, são dificuldades, são adversidades, são diferentes uma da outra, mas vem. E o mesmo processo vai se repetir. Vai embora. Vem e vai. Vem e vai. Vai e volta, vai e volta. Vai ser assim. Amém, Jesus? Passou há muito tempo que eu só tenho alegria. Louvado seja Deus a sua vida. Amém, Jesus? Mas agora, quando você passar um aperto, e eu não estou profetizando coisa ruim para ninguém, não estou amaldiçoando ninguém, mas quando você passar uma situação ruim, não esqueça dos dias bons. Não esqueça que Deus está contigo. E se Ele é com você, ninguém pode ser contra você. Não esqueça que Ele é o seu libertador, o seu salvador, o seu Deus, o Senhor da sua vida, o Senhor dos exércitos. Não esqueça que Ele abre o mar. Amém, Jesus? Então, quando vier os dias maus, fique firme em nome de Cristo. Efésios 6:12, né? Coloca Efésios 6:12 para mim, só para eu ver no coração aqui agora. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra esses que a gente tem que lutar. Passa, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, firmão. Fala assim, firmão. Amém? Tem que estar firmão, porque, irmãos, o dia mau vai vir. Então, depois da tempestade vem, tá, ditado popular. A noite, o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã, amém? Vai vir, aquela luta vai passar. Mas se prepara. Pega essas batalhas para criar em você uma casca grossa. Para não continuar sendo aquele crente mimimi, nhenhenhen, mimimi. Não, tem que parar com isso.
as lutas virão. Amém, Jesus? Mas vão passar novamente. Nós vamos vencê-las. O nosso Deus é Deus de vitória. Amém, Jesus? Como você acabou de cantar, vitorioso és. E é. Então vai passar. Pastor, mas a minha luta está demorando. Mas vai passar. Amém, Jesus? Vai passar. Vai passar. Fica firme que vai passar. Você precisa se revestir dessas armaduras, que eu não vou pregar sobre essas armaduras hoje. Eu lembrei, nem estou anotado, nem anotei Efésios 6 aqui, só lembrei. Mas você precisa estar revestido para entendendo que essa bonança também vai passar, vai vir a batalha, você vai vencer, a bonança vai voltar, e você está lá firme. Isso não pode abalar a sua fé. Amém, Jesus? Os tempos maus, os dias maus, não podem abalar a sua fé. Você não pode ser, ou continuar sendo, aquele crente que tudo quer se desviar, tudo quer sair da igreja. A gente precisa afirmar a nossa fé. Quem está entendendo? Conforme o tempo vai passando, as lutas vão aumentando, pessoal, para a gente. Se você for olhar, é outra mensagem, tá? Mas é só um comentário que eu vou fazer. Se você for olhar as escrituras sagradas, você vai perceber que conforme o tempo for passando, a coisa vai estreitar para o cristão. A coisa vai estreitar para a gente. Como é que você vai ficar se a nossa geração ainda passar, ou se tiver dentro da nossa geração, esse momento que a igreja vai passar, onde tudo vai estreitar para a gente? O que você vai fazer então, se você quer sair da igreja por causa de qualquer coisa? Você fica aí fraco na fé por causa de qualquer aborrecimento que vem. Então, quando chegar esse momento em que as coisas vão estreitar para toda a igreja de Cristo, você vai parar onde? De mãos dadas com o diabo no inferno? Porque você não suportou? E vai jogar tudo fora, tudo que você viveu com Deus até hoje? Então a gente tem que parar e começar a entender que nós temos a tempestade, mas vem a calmaria, mas vem a tempestade de novo, vem a calmaria novamente. É a vida do cristão. Amém, Jesus? Pode durar a noite inteira, mas durante a manhã a alegria volta. E manhã, noite, a gente entende que é aquele momento que parece que Deus não está com a gente. Parece, Ele está. Mas parece que não está, porque tudo dá errado, tudo tropeça, você cai na rua, você se machuca, aparece doença que do nada, filho começa a ficar fazendo besteira, o marido não sei o que, a esposa, a finança começa a apertar. Noite, o diabo está ali atacando. Dia, quando a revelação vem, você começa a vencer. Então a tempestade veio, a bonança depois ela vai aparecer. Amém, Jesus? Outro texto, Eclesiastes 7. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois vem Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Eclesiastes 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, está muito claro que a gente vai ter o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Amém, Jesus? Se você estiver no dia da adversidade, está chorando à noite. Mas vai chegar o dia que ele fala da prosperidade, que é amanhã, quando você canta e sorri. A alegria vem pela manhã. Depois da tempestade vem a abundância, a calmaria. O problema é que a tempestade vai voltar. E a gente às vezes não se prepara. Aquele povo está diante do Mar Vermelho, dançando euforicamente. Mas quando se vira, dá de cara com o deserto. 3 dias depois, e não acha água para beber. Não tem o que beber. Aí vai começar o que você vai ver daqui a pouquinho. Amém, Jesus? Eles vão começar a partir para cima do Moisés novamente. Não estavam preparados.
Estavam eufóricos. A euforia passa, irmão. Ela passa. Diga amém, Jesus. Vamos lá, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler 1, 2 também, né, já que é só o 3 e o 4, do 3 ao 5. Eu vou ler rápido. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O Paulo está dizendo, nós não nos afastamos de Deus na tribulação, nós não enfraquecemos na tribulação. Nós não fugimos da igreja na tribulação. Nós não somos ingratos na hora da tribulação. Nós não somos infiéis na hora da tribulação. Não, na hora da tribulação, na hora da tempestade, nós gloriamos também. Nós nos gloriamos na graça de Deus, que se revelou a nós, na bênção que tem para nós. Nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Estou passando uma luta. Glória a Deus, vou ficar mais paciente depois. Deveria ser assim. Você não deveria passar, nós, o povo de Deus, a gente não deveria passar por tribulações e sair das tribulações mais nervoso, mais agitado, mais magoado, mais ferido. Não, a gente tinha que sair das tribulações mais calmo. Não, agora eu entendi. Esse caminho é um caminho que machuca. Então, eu vou ter cuidado com essa pessoa, vou ter cuidado com essa situação, vou ter cuidado com essa amizade, vou ter cuidado com essa relação, porque aqui não está dando certo. E você começa a ganhar paciência, ganhar casca grossa, ganhar corpo espiritual na fé para vencer as próximas necessidades. Virão. Depois da tempestade vem a bonança, mas da tempestade volta. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi. Então, por que tem cristão aí todo confuso, irmão? Por que tem cristão que na hora do nervoso até palavrão quer falar? Por que tem cristão que na hora do nervoso quer dar pescoção em todo mundo? Pescotapa que fala, né? Pescotapa em todo mundo. Por que tem cristão que na hora da aflição, na hora da angústia, quer ficar depressivo? Não quer mais ir à igreja, não quer mais fazer nada. Não, a gente precisa aprender a enfrentar essas batalhas. Amém, pessoal? Está entendendo, sim ou não? Ah, passou o Mar Vermelho. Ah, Faraó e o exército morreu lá na praia. Tá, os corpos mortos que a maré trouxe lá para as praias. Pô, glória a Deus, euforia, vamos alegrar, vamos cantar, vamos pular, vamos pegar o tambor, vamos bater. Oh, legal, mas depois virou para o deserto, agora voltou tudo de novo. Voltou a ser um povo ferido, um povo machucado, um povo que machuca, um povo que fere, um povo que não tem fé, um povo que é fraco na fé. Ué, o que é isso? A gente precisa entender, amém, pessoal? E eu nem estou falando do período da igreja que a Bíblia fala que vai se estreitar bastante daqui para frente, mais para frente. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando de nossos problemas pessoais. De coisas que eu passo por lutas que não são suas. São minhas. O máximo que vai acontecer é eu e minha esposa, porque a gente é um só. Sofrer com essas situações, com essas adversidades. Mas a gente não pode enfraquecer. A gente não pode esquecer o que já aconteceu na nossa vida. Quantas vezes ele abriu o mar para a gente? Amém, Jesus? A gente tem que entender que isso vai passar. E eu vou aproveitar quando isso passar. Mas isso vai voltar. E eu preciso ser forte quando isso voltar. E vai passar de novo. E eu preciso aproveitar quando isso passar. E vai voltar novamente. E eu preciso ser forte quando voltar novamente. E não ficar fraquejando. Quem está entendendo? Amém, Jesus? Pense nisso. Pense nisso. Tá? Outro texto.
Ainda falando sobre esse ditado popular, né? Depois da tempestade vem a bonança. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Mais à frente um pouquinho. Versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que o Paulo está dizendo, até parece, o homem via sendo perseguido, né? Mas ele via como leve a tribulação dele. Irmãos, a gente está falando de um homem que foi chicoteado, apedrejado, preso. Leve, se a dele é leve, imagina a nossa, irmão. Entende isso? A gente precisa entender. Ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se... Então tá, peraí. Ele diz que a tribulação que eles estão enfrentando é leve e momentânea. E vai produzir neles um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente. Como? Como? Não atentando nós nas coisas que se veem. Então você vê a doença, você vê a ferida, você vê a mágoa, você vê a depressão, você vê a dificuldade financeira, você vê a luta com o filho, você vê a luta com o marido, você vê a luta com a esposa, e você não atenta para isso. Você vai atentar para um Deus, você vai olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para um Deus que pode reverter tudo isso. Você não atenta para o problema, você atenta para o que é eterno. Amém, Jesus? Se você age assim, vai ser leve e momentâneo. Entendeu? Sim ou não? Era leve a tribulação e momentânea, porque o Paulo não atentava para aquilo ali. Ele era chicoteado, apedrejado e pensava: mas quando eu morrer eu vou estar com Jesus. Mas quando Jesus me levar, eu vou estar andando em ruas de ouro, em mar de cristal eu vou me banhar. A Bíblia fala que é rua como de ouro e mar como de cristal, né? Um dia eu vou estar vivendo sem necessidade da luz da lua ou do sol, porque Ele vai ser a minha luz. Então aquilo que para os outros era coisa horrível, para Ele era leve e momentânea. Passageiro. Não atentamos. Se você não atenta para essas necessidades, para essas adversidades, e vai passar. E não vai ser tão pesado como você achava que seria. Outras pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como você está suportando isso? Como você está aguentando uma coisa dessa? Eu não aguentaria. Eu já teria chutado o balde. Eu já teria feito coisas. Eu não entendo como você tem essa paciência toda. E você vai falar: não, porque eu estou atentando para a vida eterna, eu não vou perder minha eternidade. Jesus veio para me trazer coisas eternas, não coisas temporais, não coisas que vêm e vão. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Glória a Deus por isso, né, irmãos? E ele vai falar aqui assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Ela aparece, vai, ela não fica. E as que se não veem, elas são eternas. Por que então ser chicoteado, ser apedrejado até a morte? Porque o pessoal pelo menos achou que ele estava morto. E quando jogaram ele fora da cidade, ele se levantou e voltou para a cidade, né? Uma certa vez, quando ele foi apedrejado. E muitas vezes, muitos naufrágios ele falou que sofreu. Um é relatado na Bíblia,
um relatado na Bíblia com 276 presos, foi parar numa ilha, aí uma serpente morde ele, uma serpente venenosa, e o pessoal fala que ele é homicida. Depois, como o veneno não afeta ele, fala que ele é Deus, e ele muda a história naquela ilha. Enfim, tantas coisas que ele passou, e ele fala que tudo isso para ele foi leve. O pessoal em volta, eu fico imaginando o pessoal em volta do Paulo, irmãos. O Paulo lá todo ensanguentado, ferido, machucado. Não, isso é bobagem, isso é fichinha, tranquilo, tô de boa. Tô de boa. O pessoal fica olhando para o Paulo, esse cara é doido. Esse cara é masoquista. Esse cara é maluco. Esse cara gosta de sofrer e diz que é leve. Como assim é leve? Irmãos, as pessoas precisam olhar para o cristão e entender. Nós somos um povo maluco, diferente, doido. Pode me chamar de doido à vontade. Amém, Jesus? Menos você, né? Não, você é de Deus, sua palavra tem poder. Não vai falar isso de mim. Amém, Jesus? Entre nós, a gente sabe que a gente não é doido. A gente conhece o Deus que a gente serve. Então aquela tribulação que para quem está de fora, ai meu Deus, e agora? O filho fala assim, poxa, vamos acalmar a mamãe, dar um calmante para ela, não vamos dar notícia não, porque ele se acidentou, e a mãe está lá orando, até já sabe da coisa, aconteceu alguma coisa com meu filho. Deus, vai à frente e guarda. Aí quando a pessoa chega, mãe, eu estou aqui, queria falar uma coisa com você. Pode falar, já sei já. Aconteceu alguma coisa com o fulano de tal, né? Ué, como é que a senhora sabe? Deus colocou meu coração estava apertado com o fulano lá. Como é que ele está? Ele está no hospital e tudo? Não, ele está bem, porque eu já orei já. O nosso Deus já está à frente. E a pessoa fala assim, caramba, minha mãe suportou. Eu achei que minha mãe ia passar mal, eu achei que a minha mãe ia morrer se soubesse disso. Eu estava cheio de dedo para falar com ela, mas fui lá e falei e ela tirou de boa coisa. Não é por quê? Porque para ela, o que para ele é para acabar o mundo, para ela é leve e momentâneo, porque os olhos delas não estão aqui, os olhos delas estão lá. Ela não está olhando para aquilo que é temporal, para aquilo que hoje é e amanhã não é. Ela está olhando só para aquilo que é eterno. Quando a gente fizer isso, irmão, caramba, a gente vai obedecer a Deus em tudo, e a gente vai ter muito retorno da nossa obediência. Muito retorno da nossa obediência. A tendência nossa é olhar para o que é temporal e não olhar para o que é eterno. É uma tendência que nós como humanos temos, e nós temos que reverter essa visão, para que as nossas tribulações não nos afetem tanto, para que elas sejam leves e momentâneas. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Bom, o problema é que alguns enfrentam um momento bom, passam, né, por momentos bons, e acham que o momento mau não vai aparecer novamente. Eu venci, glória a Deus, aleluia, eu vou para a igreja, eu vou dar uma oferta de gratidão, eu vou voltar até ser... nem era dizimista mais, mas vai voltar a ser agora. A pessoa fala, não, eu vou voltar até a ser dizimista agora, porque Deus operou, e se Ele continuar operando, aí que eu vou fazer até a obra. Tem gente que começa a inverter as coisas, né, quer dizer, só vai fazer para Deus quando Deus começar a operar na vida dela, né? Antes ela não faz nada, e pelo contrário, às vezes até faz um desserviço para a obra, porque fica afastando as pessoas da igreja, né? Mas ela começa então a projetar, porque Deus vai fazer isso, aquilo, agora é a minha vez, e vai acontecer, você vai projetando, está feliz com Deus, e de repente vem um momento de adversidade novamente. Poxa, agora eu pensei que ia dar certo, agora eu pensei que ia resolver, não entendi nada, estava tudo indo de vento em popa, mas de repente começou a afundar o barco novamente, e agora, pronto, aí volta a ser aquela pessoa reclamona, murmuradora, quase não vai na igreja, o pastor tem que ficar indo atrás, e se o pastor esquecer de ir atrás e ligar, a pessoa fica com raiva do pastor, começa a falar mal do pastor, o pastor que antes era amoroso, a pastora que antes era amorosa, agora não presta mais. Não presta mais, você é isso, você não me ligou, não ligou para mim, não quer nem saber, e de repente a gente, é interessante, irmão, a gente pastores, nós pastores, deixa eu defender um pouco a minha classe, né? Um pouquinho, né, irmão? Pelo menos um pouquinho tem que defender, né? A gente passa por isso,
E é interessante, se a gente não olhar para o que é eterno e olhar para o que é temporão, a gente se perde, irmão. Porque as pessoas amam até que você comete um erro. Se você cometer um erro, de repente te odeia. A minha pessoa que antes te amava e de repente já te odeia. É uma coisa muito estranha, sinistra mesmo, né? Mas a gente enfrenta isso toda hora. Os pastores, quem quer ser pastor tem que acostumar com essas coisas. Não adianta ficar igual um siri na lata, não. Tem que acostumar com isso. É tempestade, bonança o tempo todo. A gente enfrenta isso direto. Amém, Jesus? Inclusive no ministério. Então, assim, tem que ficar ligado. Bom, já defendi minha classe, vamos voltar para a palavra agora. Salmo 126. De vez em quando tem que defender também, né? Alguns pastores ficam aí estragando o nosso trabalho, atrapalhando o trabalho, em vez de ajudar. E eu falo. Se tiver que falar, eu falo. Mas também tem que falar, né, irmão? A maioria dos pastores são servos e servas de Deus que realmente trabalham com muito afinco para fazer a obra, mas passam por isso e você não sabe. E é isso aí mesmo. O Paulo está dizendo, o Paulo é muito claro, né? O exemplo do Paulo, né? Apedrejado, chicoteado, preso, tudo sem motivos, quer dizer, até coisas naturais vinham contra o Paulo, né? Serpente, tempestade, até coisas naturais vinham contra ele, mas ele olhava para o que é eterno, não olhava para o que é temporal. É assim que eu tenho que viver. Se eu não viver assim, meu coração se suja, irmão. Se você não aprender a viver assim, a sua tribulação não vai ser momentânea e não vai ser leve. Vai ser tão pesado que você vai perder o sono, vai entrar em depressão, vai ter ansiedade, vai ter crise de pânico, vai ter muito medo. Não vai ser uma crise leve e momentânea. Não, vai ser algo que vai te afetar por muito tempo, se você não mudar. A gente precisa mudar isso. Amém? Bom, Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Eu entendi, e até coloquei aqui no meu estudo: plantar dá trabalho. Plantar requer sacrifício, esforço, dá trabalho. Colher dá prazer, porque é o fruto do seu trabalho, é o resultado do seu trabalho. Amém, Jesus? Então, plantar dá trabalho. Plantar requer esforço e sacrifício. Mas na hora da colheita é a hora da alegria, né? Porque agora você está colhendo tudo que você plantou e você começa a colher, só coisa boa vindo porque você plantou. Só que chega uma hora que a colheita termina e você tem que fazer o que de novo? Sacrifício novamente, trabalho novamente, esforço novamente, pancada novamente e vai para cima. Mas depois vai vir a colheita de novo. Aí dá prazer, alegria, glória a Deus. Olha isso que eu estou colhendo agora, olha o que eu estou colhendo. Pô, passou, olha só, coisa boa, como que mudou meu relacionamento, como que mudou a minha casa, como que está agora o meu pai, a minha mãe, olha o meu marido, olha a minha esposa, está colhendo. Glória a Deus por isso. Mas depois vai vir de novo o momento de plantar, que vai requerer esforço, suor do seu rosto, trabalho. É um ciclo que não acaba. Não acaba. Você planta, você colhe, você colhe, você planta, você planta, e você colhe, você colhe, você planta. Isso não vai acabar. Tempestade, calma, tempestade, calma, tempestade, calma, calma, tempestade. É um ciclo. É normal. Umas batalhas são maiores, outras são menores, mas é normal. Essas pessoas estão agora, a gente vai voltar lá, essas pessoas estão reclamando por causa de água. 3 dias antes, eles estavam com o exército mais poderoso da terra atrás deles. 3 dias só. 3 dias. Eles viram o mar se abrir, eles passarem, o mar se fechar e todos morrerem sem eles pegarem a mão em espada.
Eles receberam uma vitória tremenda. E eles ficaram lá eufóricos, dançando, cantando, louvando a Deus. O Moisés fez um cântico lindo para aquilo lá. 3 dias depois, vocês vão ver o que eles fizeram. 3 dias depois. Aí eu fiquei pensando, irmãos, ficou uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Quanto tempo eu consigo ficar suportando as batalhas? Por quanto tempo eu consigo? Para eles só durou 3 dias. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quanto tempo você consegue enfrentar uma adversidade sem murmurar, reclamar, sem deixar de ir à igreja, sem deixar de ser fiel a Deus, sem murmurar com Deus e até sem abandonar a Jesus Cristo? Quanto tempo? Porque tem tribulações que demoram mais. Sim ou não? Tem tempestade que dura o dia inteiro. Depois passa. Mas dura muito tempo. Tem pancada de chuva. Verão tem muito pancada, né? Pancada de chuva, 10 minutinhos. Dá um estrago, mas é uma pancada. Mas tem tempestade que dura mais. Tem dia que é o dia inteiro chovendo. Tem adversidade que vai durar mais. Tem adversidade que vai durar menos. O problema não é a adversidade. O problema é o quanto eu consigo resistir. Servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, debaixo da adversidade. O Paulo fazia com que as adversidades que ele passava não eram poucas, não eram pequenas, a maioria de nós não suportaria, mas para ele via como leve e momentânea, porque ele não olhava não andava pelo que o olho dele mostrava, ele andava por fé, ele andava olhando para a eternidade, para aquilo que Jesus de fato veio trazer. Então aquilo que era tribulação, para ele, era leve e momentânea. Para os outros não eram. Não eram, irmãos. Não eram. Amém, Jesus? Então, como que eu estou enfrentando as minhas tribulações? Quanto tempo eu consigo suportar as adversidades, ainda louvando, ainda adorando, sem ficar de cara feia, sem ficar dando, desculpa a expressão, patada em todo mundo, sem ser violento com as pessoas e grosseiro? Quanto tempo eu consigo suportar essas batalhas? Louvando e dançando como eles louvaram e dançando, euforicamente, depois da vitória lá no mar. Aquele cântico deveria durar muito mais. E por que 3 dias sem água? Porque passaram 3 dias sem achar água potável para beber, isso não deveria ser o motivo para eles fazerem o que eles fizeram. Pelo contrário, deveriam ter falado com Moisés: Moisés, caramba, a gente viu você, Moisés, falar com Deus, e vimos você tocar nas águas, e a gente viu o que aconteceu, a gente viu o resultado. Deus é contigo. Moisés, nós também somos contigo. Ora ao nosso Deus que, olha, vai sair algo, nem que Deus bota uma bica lá do céu, para descer e vai vir água até geladinha para a gente aqui no deserto. Porque olha o que você fez, Moisés. Olha, Deus é contigo. Nós estamos contigo, vamos continuar louvando. Mas não. 3 dias foi o limite deles. 3 dias. Qual tem sido o seu limite, irmãos? Qual tem sido o nosso limite? De adversidade, dificuldade, para a gente esquecer que a gente é crente, esquecer que a gente é de Deus, esquecer que a gente é servo e começar a falar bobagem boca fora. E começar a tomar atitudes que não agradam a Deus. Quanto tempo a gente tem suportado e tem aguentado? Isso é para cada um pensar. Amém, Jesus? A gente precisa ajustar isso. Amém? Posso continuar então? O problema então é que o tempo de plantar vai voltar, tá? Plantar, sofrimento, trabalho, sacrifício, esforço. Colher, prazer, porque afinal de contas eu estou colhendo tudo que eu plantei agora, glória a Deus por isso. Só que vai parar de colher e vai vir o tempo de plantar novamente. Você não vai ficar só dançando e tocando pandeiro, não. Vai chegar a hora, você vai ter que parar com isso e vai plantar em vez de ficar reclamando. Amém, Jesus? E aí é esforço e sacrifício novamente.
batalha. Mas depois da tempestade vem a bonança. Vamos em Êxodo 15. Vamos voltar lá então. Vou dar uma corrida agora, tá? Êxodo 15. Bom, então, no 22 diz que depois de toda aquela euforia, aquela dança, aqueles tocando tamboril, as mulheres dançando, depois de tudo isso, fez Moisés partir os israelitas no Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então veio a realidade. Qual era a realidade? Estamos no deserto. No deserto não tem água. 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Mara significa amargosa, né? Coisa amarga, né? E o povo, o que o povo fez? Murmurou contra quem? Fala assim, murmurou contra aquele que abriu o mar. É mais forte, né? Entendeu? Moisés mostrou a credencial dele, sim ou não? Moisés mostrou, irmãos. Respeite os sacerdotes, respeite os profetas, crede no Senhor estareis seguros, nos seus profetas e prosperareis. Moisés mostrou o credencial dele, Deus ouve esse homem. Eles viram a coisa espantosa, sobrenatural que aconteceu naquele mar. Porque Moisés tinha realmente vida com Deus. Só que agora eles vão murmurar com aquele que abriu o mar, irmãos. Não foi Deus que abriu o mar, foi Deus que abriu o mar. Mas você lembra? Lembra que Moisés foi falar com Deus? E Deus falou assim, por que fala comigo, Moisés? Pega essa vara, levanta para o céu e toca com as suas mãos as águas. E ele fez. Então, no final de tudo, lógico que no final da linha lá, quem fez foi Deus. Mas fez através de quem? Eles esqueceram em 3 dias. Em 3 dias, o Moisés passou de herói para vilão. Em 3 dias, Deus passou de um homem muito amado para um homem odiado. É a vida de um pastor. Mas eu não vou pregar sobre isso. Só estou, de novo, puxando a sardinha para o nosso lado. Mostrando para você a dificuldade. Você e eu, nós temos que entender que o dia bom vem, mas o mal também vem depois. E esse mal vai passar e vai vir um dia bom novamente. E o dia mau vai chegar e vai vir um dia bom novamente. E a gente tem que aprender a lidar com esse ciclo, irmãos. Na plantação é trabalho, é esforço. Enquanto eu não era convertido, a minha esposa se converteu, eu levei 3 anos para me converter, depois que ela se converte. Dei trabalho, irmãos. E ela plantando, aprendendo a plantar. Tinha hora que ela tinha vontade de me bater. Mas ela não me batia. Graças a Deus. Amém, Jesus? E plantou, e sofreu, e lutou, e plantou, Aí está colhendo agora. Vai colher. Mas depois tem que voltar a plantar de novo. Porque agora tem o pai, agora tem a mãe, agora tem o irmão, agora tem filho, agora tem a filha, agora tem a finança, agora tem os bens que vai adquirir, agora tem o estudo, agora... Não adianta. Plantou, colheu. Colheu. Festa, dança. Só estou colhendo agora, glória a Deus. Colheu demais, chega, agora vai ter que plantar novamente. Amém, pessoal? E esse é o problema de muitos. Sabe, a pessoa, ela começa a melhorar, a coisa começa a ficar bom e parece que ela esquece que a nossa vida é feita de batalhas. E Deus garantindo vitória para a gente. Amém, Jesus? 3 dias, irmãos. Somente 3 dias. E esse povo começou a murmurar contra Moisés. E olha o que eles diziam. Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos. E uma ordenação. E ali os provou. Deus está provando todos eles.
já tinha passado pelas águas, as águas já abriram, o Mar Vermelho abriu, tudo aconteceu lá. Agora Deus está provando a eles uma coisa muito menor, mas também muito importante, porque sem água não dá para sobreviver. E ele faz com que aquelas águas virem potáveis, boas, com lenho. Moisés pegou um lenho, jogou lá, e aquele lenho fez com que a água ficasse boa. E todos eles beberam, e são muitas pessoas bebendo, né? E no 26 diz, no 26... e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Tá. Eu vou ler isso aqui daqui a pouquinho. Vamos voltar no versículo 1 agora. Vamos ver o cântico de Moisés. E eu vou voltar lá onde nós paramos, já já. Amém? Vamos lá, rapidinho. Versículo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6 só, tá? Depois você lê todo o cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou, lançou do mar o cavalo e seu cavaleiro. A Miriam usou esse texto aqui, essa estrofe no caso, já que é uma música, né? O Senhor é a estrofe que fala? Para música né? Tá certo. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Então, no louvor, Moisés já está dizendo: vou fazer uma habitação para ele. É a gratidão, né? É um louvor de gratidão. Sempre quando eu estou grato, eu ofereço alguma coisa, tá? Se você está grato a Deus, oferece alguma coisa. Alguma coisa você tem que oferecer para Deus. Alguma coisa, nem que seja uma consagração, um jejum, uma oração, uma visitação para alguém para poder compartilhar o que ele fez na sua vida, uma oferta, alguma coisa você oferece, porque você está grato. Não é ficar só falando de palavra, não. Deus fez uma coisa grande na sua vida e a gente fica só de palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, mas você não faz nada, né? Quando tiver com problema de novo, você vai esperar que eu vou te atender, né? E é só obrigado, e não faz nada, né? Seu vizinho está passando mal, você nem vai lá oferecer uma oração, né? Faz alguma coisa para mim, pelo menos, para demonstrar que você tem gratidão de verdade. Deus está esperando que a gente seja mais grato, tá? Bom, mas vamos lá. E ele está falando: farei, portanto lhe farei uma habitação. Gratidão. Ele é o Deus meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Olha o cântico dele, irmão. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. O Senhor potencializou a tua destra aqui nesse lugar. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado. Irmão, vai passar tempestade. Olha para o cântico de Moisés até aqui, nem vou ler o cântico todo. O Senhor, ele potencializou a graça dele, o poder dele naquele lugar, fazendo com que o mar se abrisse. Aquele vento, meu Deus, eu não tenho ideia da potência daquele vento para abrir aquele mar do jeito que abriu. Amém, Jesus? O Moisés fala sobre essa potência. Ele fala: tens glorificado em potência. O Senhor está potencializando a sua glória sobre a nossa vida. O que a gente viu, ninguém nunca viu e talvez ninguém nunca vai ver. Realmente ninguém nunca mais viu o que eles viram. Só que 3 dias depois, esse povo está murmurando novamente. 3 dias. Quanto tempo você tem levado para ficar reclamando e querer sair da igreja, se esfriar, sumir da igreja, e aí aparece, meses depois, todos escangalhados, novamente? Irmãos, já cansei de ver pessoas, membros da igreja, por causa da batalha, sumir da igreja. 1 mês, 2 meses, 3 meses, sempre. Quando voltam, já está com a vida toda arrebentada já.
todo endividado. A pessoa pensa assim, agora que eu vou parar de dar o dízimo, eu vou prosperar. Só se afunda mais ainda. Só se afunda mais ainda. Quem já passou por esse processo aí? Eu já pensei assim, parei e me arrebentei todo. Quem já passou por isso e voltou? Não, pode ser sincero, irmão, pode falar. Ninguém tá te julgando, não. Isso acontece muito. Tá dando para entender, sim ou não? 3 dias foi o tempo que eles esqueceram que com potência Deus abriu o mar e despedaçou o inimigo, que jogou eles no abismo, fez eles descerem como pedra, depois eles foram cuspidos lá na praia, e eles dançando e louvando, e 3 dias depois eles já estão reclamando com Moisés. E Moisés mais uma vez mostra que Deus é com ele. Pega um lenho, joga na água, a água fica boa e eles começam a beber da água. Amém, pessoal? Vamos direto agora no versículo 27. Vai lá para o 27. Então vieram a Eli. Direto no 27, voltando lá onde a gente estava, onde a gente parou. Então vieram a Eli. E havia ali o quê? 12 fontes de águas. Deus precisou fazer algum milagre ali? Não. Já havia. Então, pensa assim, você numa linha reta aqui. Do lado de lá do trem, tem um shopping todo aberto para você fazer o que você quiser, é todo seu. Só que aqui não tem nada, só tem uma terra. E aí você começa a murmurar. Olha o que você pode perder. Então você vê tempestade e bonança. Tempestade e bonança. Ou tempestade, sede. Só 3 dias. Só 3 dias. Tá? Tempestade, sede. Mas logo ali tinha 12 fontes de águas puras. 70 palmeiras para ele botar uma redezinha lá e dormir à tarde. Quando o sol fosse embora. Amém, Jesus? E eles quase perdem lá por 3 dias de batalha que eles não conseguiram suportar. Eu entendi então que, já ouviu aquela frase assim, o melhor está por vir? Eu entendi que o melhor sempre está por vir. Isso não é distante não, sabe? O melhor está por vir. Quando? Daqui quando Jesus voltar. Não. O melhor está por vir daqui a pouquinho. Você está passando por tribulação, amanhã você já está bem. Depois da manhã você vai estar bem. A qualquer momento a coisa vai chegar, a bonança vai aparecer. Então o melhor com Deus, o melhor sempre está por vir, sempre. Cabe a gente aprender a não fazer como esse povo fazia. Só 3 dias. Irmãos, o que esse povo viu, nossos olhos nunca viram. E só bastou 3 dias de batalha para eles voltarem a reclamar da vida. Para de novo colocar Moisés contra a parede. Se Moisés quisesse abandonar aquele povo ali, ele abandonava. E Deus ia com Moisés, não ia ficar com eles não. Entende? Mas Moisés, como um bom líder, acalmou o coração, falou com Deus, pegou uma madeirinha lá que estava lá, jogou na água, a água ficou boa. Lá na frente como é que eu vou chamá-los? Os abençoados, né? Amém, pessoal? Lá na frente os abençoados se depararam com 12, irmãos, 12 fontes de águas puras. 70 palmeiras para descansar do sol. Então melhor está por vir, sempre está por vir se você continuar firme na presença de Deus. Continuar firme nos dias maus. Continuar firme nas tempestades. O melhor sempre vai estar vindo sobre você. Amém, pessoal? Só que quando vier, lembre-se, logo depois virá outra batalha. E outra batalha. E de novo Deus atende. E outra batalha. E de novo vem vitória. E outra batalha. E de novo vem vitória. E isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Não adianta você ficar querendo sair da igreja reclamando, murmurando, falando mal das coisas de Deus e até de homens de Deus, pessoas de Deus.
porque você está passando uma aflição e não consegue vencer. Amém, Jesus? Não adianta, irmão. Não adianta. Você tem que entender que isso é normal. O povo de Deus é batalha. Diga amém, Jesus. Leve e momentânea. Se eu começar a olhar para o que é eterno e não olhar para o que é temporal, essas tribulações que eu hoje fico desesperado, para mim vai ser leve e momentânea, vai passar. Então o melhor, ele não só está por vir, ele sempre estará por vir, sempre, sempre, sempre. Pode passar luta firme com Deus, orando, continuando na igreja, continuando fiel, continuando firme, que vai passar e você vai estar sempre sendo socorrido, porque o nosso Deus não falha. Então fala assim comigo: tempestade, bonança. Tempestade de novo, bonança novamente. Guarda isso no seu coração. Amém, Jesus? Pode guardar isso no seu coração. 12 fontes e 70 palmeiras. 12 fontes. Entende? Então você está diante de uma água amarga, precisou de um milagre para a água ficar boa, só que logo ali na frente tinha quantas fontes? 12 e 70 palmeiras. Deus não precisava fazer esse milagre. Percebeu? Não precisava. Não precisava. Era só suportar mais um pouquinho e o melhor estava por vir. Deus foi misericordioso e deu para eles. Mas estava logo ali, irmão. Sempre vai ter o melhor sempre vai estar por vir quando você está com Jesus Cristo. Eu sei que às vezes a gente passa por situações que parece que acabou. Terminou. Desistir. Não desista. O melhor está logo ali. Eu fiquei pensando muito nisso aqui, ainda vou estudar mais. Porque 12 e 70 é significativo. Jesus primeiro escolheu 12, depois escolheu 70. Ele escolheu os 12, né? Depois mandou 70 para expulsar demônio, curar o enfermo e fazer o que ele fazia. Isso aqui tem correlação, tem alguma correlação aqui, que eu vou meditar mais nisso aqui. Porque esses números, não foi coincidência Jesus então separar 12 e depois mandar 70 nas cidades fazer a obra dele. E confiou em 70. Aqueles 70 foram palmeiras para aquele povo lá. Foi lá para levar sombra, para levar paz. E alguns não aceitaram, como hoje não estão aceitando. Amém, Jesus? E os 12, aí não, esse era que levava a água. Para onde eles foram, quando terminou tudo que Jesus subiu, eles se espalharam, levando aquela fonte para todo mundo. Amém, Jesus? Eu acho que ainda tem 12 fontes e 70 palmeiras por aí. Que você seja uma das 70 palmeiras, para levar paz para as pessoas. Ih, Deus já está até mostrando já a relação aqui. Amém, Jesus? Que você tenha uma dessas 70 palmeiras. Que eu, os pastores, nós sejamos uma dessas 12 fontes para te dar água, para que você possa levar a paz para todo mundo. Mas não esqueçam mais disso. A aflição vem, mas a paz vai vir logo depois. Vamos encerrar agora em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículos 18 e 19. Só isso que eu quero ler para terminar, tá? Romanos 8, 18 e 19. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar o eterno com o temporal. Para de comparar isso.
Mas Deus não me deu a casa, Deus não me deu o carro, mas Deus não me prosperou, mas meu marido está desempregado. Não compara o eterno com o temporal. Amém, Jesus? Ele fala, para mim, por certo é que as aflições deste tempo presente não são para comparar, não é para comparar, com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Filho de Deus. Eu sei que todo mundo no mundo fala que todo mundo é filho de Deus, aquela história que a gente sabe da religião. Mas a Bíblia garante que só se torna filho quem recebe Jesus Cristo. A gente passa a ser, a Bíblia fala, co-herdeiro com Cristo, quando a gente recebe Jesus como Salvador de fato, e a gente nasce de novo, e aí somos filhos. Fora disso, somos as criaturas, as pessoas que Ele criou. Criatura não no sentido pejorativo, né? Criatura no sentido de criação. Ele nos criou, nós somos a criação dele. Mas quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente sai da condição de criação, de criatura, e vai para a condição de filho. Amém, Jesus? De filha, somos co-herdeiros com Cristo, fomos adotados, diz a Bíblia. E a gente passa a ter todos os direitos, mas também os deveres. Com todo direito vem os deveres. Todos os direitos. Então a gente agora é co-herdeiro com Cristo. Amém, Jesus? Ele diz que há uma ardente expectação no mundo, num povo que ainda não aceitou Jesus, sobre a nossa vida, para que a gente possa se manifestar como filhos. Amém, irmãos? Então, o mundo está esperando pessoas cristãs, pessoas que frequentam a igreja, que não murmurem, que não reclamem, que não desistam, que não se entreguem ao pecado, que não procurem um evangelho que eu chamo de café fraco, porque, meu Deus do céu, a pessoa quer ser de Jesus, quer entrar no céu, quer fazer tudo de errado, e quer distorcer a Bíblia em favor dela. A gente não pode ser dessa forma. A criatura está esperando com expectação a nossa manifestação. Amém, pessoal? Aquele povo era para ser o povo mais abençoado, irmão. Mas aquele povo vai repetir isso trocentas vezes. Aquele povo vai fazer festa e euforia, e depois vai reclamar, festa, euforia, reclamar, até que um dia Deus vai falar assim: chega! Chega, Moisés, chega! Vai morrer todo mundo aí no deserto. Eu só vou levar lá os filhos dele. Tira só 2 que eu olhei aqui de cima, e esses são pancadas junto com você, o Josué e o Caleb. O resto vai morrer tudo aqui. Irmão, chega uma hora que, chega. Está pensando que é brincadeira? Amém, Jesus? Levou 40 anos. Deus é paciente. Não diga que Deus não te deu oportunidade para você se arrepender. Não diga que Deus não deu oportunidade para você mudar de comportamento. Porque Ele espera. Provavelmente entre nós, e eu acho até que posso me incluir nisso, tem pessoas que ainda não morreram pela paciência que Deus tem, pela misericórdia dEle. Alguns já melhoraram e Deus está feliz com você. Você não tem ideia de quantas vezes o espírito da morte chegou perto de você. Você não tem ideia. E Ele falou: não, segura a ponta aí. Sossega, não toca nele não. Mas ele tá... Não toca não, porque ele é meu, vou esperar. E Ele esperou até você realmente se acertar. E graças a Deus que você se acertou. Lembra do Jó? Toca tudo, menos na vida dele, ele é meu. Na vida não. E o Jó sofreu, né, irmão? Amém, Jesus? E é isso que eu queria falar com vocês. Não esqueça que o mundo tem expectativa. Eles estão olhando para a gente, eles querem ver diferença, irmão. Sabe? O mundo olha para você e fala assim: ele é crente, ele vai ser diferente. O mundo contrata você e bota você para trabalhar lá para ele e fala assim: não, ele é crente, ele vai ser diferente. A expectação por nós é grande. Se comporte como filho e filha.
Amém?